Caoa Chery Tiggo 7. Nesse vídeo vamos mostrar todos os detalhes, passar as informações de consumo e desempenho e também uma avaliação dinâmica desse novo SUV de porte intermediário, fabricado no Brasil. É um SUV nacional, fabricado pela Caoa no estado de Goiás, na cidade de Anápolis. Ele é fabricado na mesma linha de montagem do Hyundai New Tucson e do Chery Tiggo 5X, além do iX35. Então esse é um lançamento novo, é um SUV que chega para disputar o segmento do Jeep Compass, só que ele é um pouquinho maior do que o Compass, tá certo? Então esse SUV, o Tiggo 7, ele mede 4,5 metros de comprimento. Para vocês terem uma ideia, o Compass mede 4,42, então ele é cerca de 8 centímetros maior do que o Compass, e ele tem um entre-eixos aí de 2,67 metros. Então, entre-eixos é um porte assim bem interessante. Ele tem de altura 1,67 m e ele tem 1,83 m de largura. Então é um carro realmente bem com uma estética europeia. Vocês podem observar o emblema da Caoa Chery com um motor 1.5 Turbo Flex, sempre com transmissão automática. Então esse é o Tiggo, tá vendo? O emblema Tiggo 7 e o adesivo no vidro indicando se tratar de um SUV fabricado no Brasil. Então, bem interessante. Esse Tiggo 7, essa é a versão top de linha chamada TXS. Esse modelo, ele tem preço sugerido em fevereiro de 2019 de R$ 116.900. Nessa versão que já realmente é bastante completa. Há uma versão de acesso a R$ 106.990. O Tiggo 7, nessa configuração aí de top de linha, TXS, ele vem com essas rodas de 18 polegadas, enquanto que a versão T, que é a versão de acesso de 106 mil, ele vem com rodas de 17 polegadas, tá certo? Então vocês estão vendo a estética dele, realmente é um visual muito interessante, um visual europeu, clean, muito bonito, muito bem resolvido. Vamos dar uma olhada no interior dele. Então o Tiggo 7, ele por ter 2,67 metros de entre-eixos, ele tem um espaço para o banco traseiro realmente muito bom. Os passageiros aqui se acomodam 3 passageiros com uma grande facilidade. Muito espaço para as pernas. Vocês podem ver, você tem duas saídas de ar-condicionado para os passageiros traseiros. Essa versão tem ar-condicionado com 2 zonas de climatização e tem mais 2 tomadas USB específicas para os passageiros traseiros. Essa versão TXS, ela já vem inteirinha revestida em couro, um couro preto bonito, e tudo isso que vocês estão vendo, esse carro não tem opcionais, tá certo? Então é um carro que vem todos esses itens aí que nós estamos mostrando de série. Ele vem com 6 airbags, 2 airbags frontais, 2 airbags laterais e 2 airbags de cortina. Vem com controle de estabilidade, controle de tração. Todos os modelos do Tiggo 7 com motor 1.5 Turbo Flex e essa transmissão automática de dupla embreagem 6 velocidades. Todas as versões do Tiggo 7 vêm com a partida por botão e chave presencial, além do freio de mão de acionamento eletrônico. E você tem aqui um porta-objetos e um descansa-braço aqui também, tá certo? Então, realmente bem interessante. É importante considerar toda essa parte aqui inteirinha revestida de material macio, aqui também, e aqui uma estrutura de plástico rígido. Essa parte aqui do painel de porta, também inteirinho revestido de plástico, de material macio. Bem interessante o acabamento interno com uma montagem excepcional. Vocês podem observar o padrão de qualidade da carroceria. As peças, você não observa desalinhamento de peças. É um carro realmente bem alinhado. Todas as versões vêm com uma série de recursos como monitor de pressão dos pneus nos 4 pneus, tem volante com ajuste de altura. Nessa versão top de linha, o banco do motorista tem ajuste elétrico, né? Então você tem ajuste elétrico aqui em todas as direções.
Os bancos são bem anatômicos, nós fizemos uma viagem de mais ou menos 120 km, carro muito silencioso internamente, o volante com comandos multifuncionais, ele tem um computador de bordo, né? Bom pessoal, então vocês estão vendo o painel aí do Tiggo 7, um painel realmente bem interessante, com uma tela central, com capacidade de espelhamento de tela via Apple CarPlay e Android Auto. Um console central realmente muito alto, caracterizando um carro, praticamente um carro premium, né? Então muito silencioso, sem nenhum tipo de vibração interna. Nessa versão ele vem com teto solar automático também, um teto solar de acionamento elétrico, né? Então é isso, pessoal. Vamos ver agora as considerações dinâmicas sobre o Tiggo 7. Então, por exemplo, se você for encarar aí um tipo de pista mais ou menos dessa forma, você vai perceber que ele encara muito bem. É um carro preparado para esse tipo de piso, né? Você não sente insegurança de andar com o carro nesse tipo de situação. Tá vendo? A altura livre do solo é muito alta, você supera obstáculos, valetas, lombadas, assim, sem maior problema, né? Então isso é muito versátil, né? Isso realmente traz muita versatilidade. Por isso que os SUVs hoje são a grande preferência do consumidor brasileiro, né? O SUV, por conta de sua versatilidade, né? Então um carro, principalmente nessa versão aqui, top de linha, muito completa, né? Com um ajuste de suspensão que nesse tipo de piso você consegue perceber que ele foi muito bem adequada a suspensão dele, né? A Caoa Chery, a engenharia da Caoa Chery no Brasil fez um desenvolvimento realmente de suspensão espetacular, porque ele atende muito bem tanto nesse tipo de situação, que é uma situação bem desafiadora. Vocês podem ver, uma via muito irregular, e você passa, né, sem maiores problemas, assim, demonstrando que ele realmente está muito adequado a esse tipo de piso. Mas, ao mesmo tempo, você utiliza ele em estrada de uma forma muito competente. Eu achei muito interessante o comportamento dele em estrada também, né? Apesar de ser um carro com um centro de gravidade elevado, ele não se mostrou em nenhum momento, por exemplo, você transmitir insegurança, em nenhum momento insegurança. Ele por conta do ajuste de suspensão, ele se mostra, realmente transmite segurança tanto em estrada quanto em vias como essas daqui, que dá essa versatilidade para esse tipo de carro. Então, muito legal o Tiggo Caoa Chery Tiggo 7. A gente já tinha andado, fizemos um teste, mostramos o vídeo com o Tiggo 5X. Ele é fabricado exatamente na mesma unidade, né? Então, naquela unidade enorme da Caoa Chery em Anápolis, em Goiás, eles fabricam agora o Tiggo 7, fabricam o Tiggo 5X, fabricam o Hyundai iX35, mesma linha de produção, e também o Hyundai New Tucson, né? Olha só, o comportamento do câmbio aqui, realmente muito bom. Um câmbio automático de dupla embreagem, ele coloca sempre a marcha correta, e nessas irregularidades ele tira de letra, né? Realmente... E não, você não ouve nenhum tipo de barulho, ruído interno, de batida, de suspensão, nada. Então, realmente o carro ficou muito bem ajustado para a realidade das vias brasileiras. Então, realmente dá para perceber que o ajuste de suspensão foi muito competente. A engenharia da Caoa Chery, eles têm muita experiência. Fabricam um carro no Brasil aí há mais de 10 anos, essa unidade em Anápolis. Carros, a maioria deles, sempre SUVs. Eles fabricavam o Tucson, né? Fabricam depois o New Tucson, depois estão fabricando o Hyundai iX35. Então sempre SUVs, e agora pegaram esses SUVs da Chery já em fabricação de SUVs e aplicaram nesse carro aqui. Então realmente ficou muito bom, tanto em uso em off-road quanto em uso on-road. Bom pessoal, então iniciando aí a avaliação dinâmica do Tiggo 7, versão top de linha TXS. Então todos os modelos do Tiggo
com partida por botão, chave presencial. Então basta a chave estar dentro do carro, na sua presença, ele percebe isso, chega aqui, bate no start e liga. Todos os Tiggo 7 com transmissão automática, então funcionamento normal, coloca em D. Ele tem o modo S, se você quiser, ele entra automaticamente em modo Eco, né, que é de economia de combustível. Se você quiser o modo S, só aciona o modo aqui, a posição S, que vai torná-lo um pouco mais dinâmico, né? Agora, o Tiggo 7, ele tem um motor 1.5 turbo, com um desempenho muito bom. Vocês podem observar, quando você começa a acelerar de uma forma um pouco mais pronunciada o carro, ele automaticamente começa a trocar as marchas de uma forma mais rápida, tornando-o mais ágil, né? Mas se você estiver andando tranquilamente, ele vai funcionar de uma forma muito suave, né? Do funcionamento aqui da transmissão, você não sente trocas de marchas nem nada. O torque tem uma abundância de torque em baixos regimes, então o carro, e ao mesmo tempo o ajuste de suspensão está muito bem feito. Então, mesmo sendo um SUV com um centro de gravidade um tanto quanto elevado, você consegue fazer curvas sem maior problema, a carroceria não tomba nem nada. Agora, uma coisa que chama a atenção nesse carro, além do bom desempenho, um carro com um desempenho bem interessante, é o fato de ele não ter, assim, muito silêncio interno. Vocês estão vendo, eu estou dando alguma solicitada aqui, um pouco adicional ao carro, e ele realmente é muito silencioso internamente, né? Além de silencioso, você não sente vibrações dentro do carro. Então isso é muito característico de carros de uma categoria superior. Então o carro realmente é importante, né, considerar que a Chery, Caoa Chery, ela fabrica na mesma unidade o Hyundai New Tucson, né, um carro realmente caro, na faixa de 140 mil reais. Esse carro aqui 116 mil reais, mas ele não deve nada não para o New Depois Tucson, a gente vai mostrar, né, o comportamento dele em estrada, mas já andamos também na cidade de São Paulo e realmente ele se mostrou muito competente, agradável. Você não sente cansaço. É um carro automático com direção elétrica muito leve e uma posição muito elevada de dirigir. Então isso acaba associando com uma questão de segurança, né? Então ele realmente tem uma posição bem elevada de dirigir. Nessa faixa de preço, a gente tem que levar em consideração, os concorrentes dele seriam o Jeep Compass na versão Longitude, na faixa de 127 mil reais, com motor flex, que tem um desempenho bem inferior a esse carro, não tem um câmbio tão moderno, e também não tem todos os recursos como teto solar, 6 airbags, uma câmera de 360 graus que vem de série nessa versão. Se vocês olharem aqui, ó, se a gente colocar a ré aqui, eu começo a operar a ré, você tem uma câmera de 360 graus aqui, entendeu? Então isso facilita muito a manobra, além de você ter sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Então, o painel, você tem aqui um cluster central com 4,8 metros de 4,8 polegadas, e tem todas as informações aqui de computador de bordo. Então, um carro realmente muito completo, o ar-condicionado com 2 zonas de climatização, acabamento top, muito agradável e com funcionamento também muito bom em estrada. Evidentemente é um carro com tração 4x2, então não é feito para um SUV, não é um carro feito para off-road pesado. Apesar de ele ter uma altura livre do solo muito interessante, ele acaba facilitando que você passa por irregularidades de piso, essas coisas, mas nesse sentido ele é bem interessante, porém não tem tração integral, né? Esse carro aqui ainda não tem, apesar de ele ter suspensão traseira multilink, o que indica ele está preparado para receber esse tipo de tração integral. Por enquanto no Brasil não é oferecido. Estou mandando com ele aqui na rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Esse carro aqui, nessa configuração, o preço dele é R$ 116.990, já versão completa, com 6 airbags. E ele, a principal questão que a gente tinha
para responder a respeito desse carro era em relação à performance, né? Porque ele tem um motor 1.5 turbo com 150 cavalos, 21,4 de torque, com uma transmissão de dupla embreagem, né? E a gente sabe que tem alguns questionamentos em relação à transmissão dupla embreagem, mas nesse carro aqui ela realmente está muito bem ajustada, mesmo no trânsito pesado em São Paulo, que a gente fez um test drive no trânsito de São Paulo, funcionou muito bem, muito torque, muito suavidade, você não percebe trancos em trocas de marchas, nem nada. Uma transmissão de dupla embreagem realmente muito bem desenvolvida, 6 marchas, então, e o motor 1.5, ele está muito adequado a esse carro, mesmo ele sendo um pouquinho mais pesado que o Tiggo 5X, que a gente fez o teste anteriormente. Ele é um carro maior, né? O Tiggo 5X em 4,33, esse aqui é 4,5, né? 4,5 metros, com 2,67 de entre-eixos, pesa em torno de 1.300. Então, segundo dados da própria Caoa, o 0 a 100 dele em torno de 11 segundos, e deve ficar em torno disso mesmo, tá? Então é um motor flex, e o que chama atenção também no Tiggo 7, nesse comportamento aqui de estrada, é o silêncio de rodagem e ausência de vibração. Então vocês estão vendo, a gente está andando aqui a 110 km por hora e praticamente não ouço ruído de motor, a gente ouve mais um ruído de rodagem, né? E ruído aerodinâmico também nenhum. Então está muito bem isolado, e um carro que não tem praticamente nenhuma vibração interna. Em termos de suspensão, ele não tem uma suspensão. A gente chegou a fazer um teste de longa duração com o Celery, né, o primeiro modelo da Chery fabricado no Brasil, e a suspensão era bem macia. Agora eles mudaram tudo isso, é uma suspensão que tem um ajuste entre conforto e firmeza. Até mesmo porque o SUV, por conta desse centro de gravidade mais elevado, ele precisa ter um pouquinho mais firme, né? Mas nada que seja desconfortável. Eu gostei demais do ajuste de suspensão, tá muito bem ajustado. Lembrando, esse carro aqui, ele é fabricado no Brasil, em Anápolis, né, em Goiás. E todo o desenvolvimento dele foi feito em parceria entre a Caoa, a engenharia da Caoa aqui no Brasil. Então são engenheiros que têm muita experiência no mercado brasileiro. Então eles fizeram um ajuste específico para o Brasil. O motor tem um ajuste também para o Brasil, inclusive é um motor flex. Então assim, o carro dinamicamente ele tá muito legal mesmo, muito bem resolvido. Agora, o preço, né, a gente pode achar 116 mil nessa versão top. Tem uma versão um pouquinho mais barata, com 107 mil reais, né, que é a versão T, com roda de 17 polegadas, tem duplo airbag só. Mas em relação ao custo-benefício, o comparativo dele é com o Compass. E eles fizeram um comparativo com o Compass Longitude Flex na faixa de 127 mil reais. Eu particularmente fiz um test drive num Compass Flex. Esse carro aqui tá superior em termos de comportamento dinâmico, desempenho e, enfim, o uso geral dele tá bem superior ao Compass, né? Ele tá a um nível assim, pode se comparar com o Tiguan, por exemplo, né? O Tiguan, na versão Comfortline, tem um motor 1.4 turbo com transmissão de dupla embreagem, mais ou menos isso aqui. Agora impressiona bastante o Tiggo X, a gente já tinha ficado bem impressionado, e o 7, o Tiggo 5X, né? E o 7 tá realmente, esse aqui é um nível acima. Então é isso. Essas são as nossas impressões aí do Tiggo 7. Chegando às considerações finais da nossa avaliação do Caoa Chery Tiggo 7 na configuração top de linha TXS. Esse modelo na cor prata, ele será oferecido também já a partir de fevereiro de 2019 em outras tonalidades, um cinza metálico, um preto metálico e um branco perolizado. Ele agrada visualmente, é um carro com dimensões relativamente avantajadas, com 4,5 metros de comprimento, mas é uma estética muito europeia. Lembrando que esse modelo ele foi projetado por um designer-chefe que é oriundo da Porsche, então é muito característica essa linhagem europeia, tanto externa quanto internamente. Então um carro muito bem resolvido
esteticamente. Ele também impressiona pela solidez estrutural. Vocês viram nós andando com esse carro numa via muito esburacada, muito comprometida, e a suspensão se mostrou competente para absorver todos os impactos e isolar a carroceria desses impactos. Ao mesmo tempo, essa suspensão, que funciona muito bem num off-road, entre aspas, leve, ela é muito competente também em estrada. Vocês viram o comportamento dele em estrada. Ele chama atenção pelo fato de estabilidade direcional. Mesmo quando você tem caminhões passando do lado, você não sente aquelas instabilidades oriundas de ventos transversais. Ele não. É um carro realmente que transmite muita segurança, tanto em estabilidade direcional quanto estabilidade de curvas. Ele impressiona também pelo espaço interno, principalmente na traseira. Esses 2,67 de entre-eixos, eles se mostram na sua materialidade quando você entra no carro. Mesmo pessoas, motoristas de estatura elevada, você terá muito espaço para a traseira. O porta-malas com 414 litros, podendo chegar a 1.100 litros se você fizer a expansão, o rebatimento dos bancos. E o acabamento interno aí muito bem montado, com materiais de qualidade, sem rebarbas, sem texturizações diferenciadas. As texturizações são muito uniformes, e também levando isso em consideração a questão do design, que é realmente muito bem resolvido. Então o Caoa Chery Tiggo 7 chega aí para incendiar esse segmento de SUVs, para competir aí com o Jeep Compass e com o Volkswagen Tiguan. Vale a pena fazer um test drive nele.